Olá, hoje eu estou aqui Olá, o meu nome é Ilma Simone Brum, eu sou professora do Departamento de Fisiologia aqui da URGS e estou aqui hoje para conversar com vocês a respeito do sistema ósseo e envelhecimento, no âmbito do nosso curso Revendo Fisiologia 2021. Antes de entrarmos na questão do envelhecimento, eu gostaria de lembrar um pouquinho com vocês algumas informações a respeito do sistema ósseo e dos ossos propriamente ditos. Então, o sistema ósseo, ele tem diferentes funções no nosso organismo. Dentre elas, a sustentação dos tecidos moles do corpo, a proteção de estruturas vitais, como os órgãos internos, por exemplo, coração, pulmões e cérebro. Ele serve como uma base mecânica para o movimento, tem uma função de armazenamento de sais, especialmente o cálcio, que o osso é o local onde nós temos a maior reserva do nosso organismo deste íon. Em torno de 99% do cálcio, ele está armazenado nos nossos ossos. Além disso, o sistema ósseo tem uma função hematopoética. Essa função ela é exercida pela medula óssea e é responsável pelo suprimento contínuo de células sanguíneas. Vocês lembram que as células sanguíneas elas não têm um período de vida muito longo e elas precisam constantemente ser repostas. E isso acontece pela ação da medula óssea, na medula óssea, melhor dizendo, com essa função hematopoética. De estrutura dos ossos e a sua formação, essa formação ela é controlada por hormônios, diferentes hormônios têm ação na formação óssea e alguns minerais. A matriz óssea ela é composta principalmente por fosfato de cálcio, além de outros elementos. Os ossos, eles são estruturas muito bem vascularizadas. Diferente do que pode se imaginar, eles são estruturas que têm uma irrigação bastante satisfatória. Os ossos, eles também são estruturas consideradas dinâmicas. Por quê? Eles estão em constante remodelamento. O que é esse remodelamento? Como o osso é a nossa principal reserva de cálcio do organismo, e o cálcio é um íon que nós precisamos que ele esteja em concentrações adequadas e bastante estáveis, porque lembram, o cálcio é aquele íon que ele vai participar lá da transmissão neural, acontecendo nas sinapses, o cálcio vai participar da contração, o cálcio participa da coagulação. Então, diferentes sistemas do nosso organismo utilizam o cálcio. E no momento em que não existe uma quantidade suficiente de cálcio circulante, o que o organismo faz? Ele busca nas reservas. E uma dessas reservas são os ossos. O osso, então, ele sofre uma dissolução da sua matriz óssea, liberando íons e outras substâncias, e esses íons partem, então, para os capilares sanguíneos que irrigam o osso, suprindo a necessidade do cálcio circulante. É claro que se essa matriz foi destruída, ela precisa ser reposta. E isso acontece normalmente no sistema ósseo. Então, por isso que se diz que os ossos eles estão em constante em constante remodelamento, devido a essa retirada e reposição
de matriz óssea. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um osso longo. Os ossos eles podem ser longos ou curtos ou chatos, e eles são divididos em porções. Uma porção intermediária, que nós chamamos de diáfise, uma porção superior, que é a epífise proximal, e a epífise distal. De osso. Um pouquinho aqui. A célula, a constituição do osso, ela comporta diferentes tipos celulares, que são as células osteogênicas, ou os osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Essas células, elas estão imersas em uma matriz extracelular, que tem o seu componente orgânico, que corresponde a 40% dessa matriz, e o seu componente inorgânico, que corresponde a 60% dessa matriz. No componente orgânico, nós temos as fibras de colágeno tipo 1, glicosaminoglicanos, proteoglicanos, glicoproteínas de adesão e água. Dentre os componentes inorgânicos, nós temos cálcio, fósforo, bicarbonato, citrato, magnésio, sódio e potássio. Os ossos, naquela função que nós comentamos que eles sofrem remodelamento, além desse remodelamento após a idade adulta, causado pela mobilização das reservas ósseas lábeis de íons, nós temos ainda a capacidade de crescimento desse sistema ósseo. E o crescimento dos ossos longos ele ocorre de forma linear. Nas placas epifisárias, a zona de crescimento fica entre a diáfise e a epífise desses ossos longos, que se chama, então, essa região de placa epifisária. Os condrócitos, que são células especializadas existentes na matriz, eles depositam constantemente colágeno em colunas. E esse colágeno ele vai calcificar com o tempo. Essa ação de deposição de colágeno, de calcificação, que vai permitir o crescimento do osso, ela é regulada por hormônios, especialmente hormônios sexuais, os quais vão estimular o fechamento dessa placa epifisária quando for o período. Então, nessa imagem, só está representado novamente a epífise, essa porção proximal aqui do osso, a porção do osso compacto, que é a diáfise, e aqui, nessa figura da parte inferior, a placa epifisária, que fica entre a epífise e a diáfise. Então, nessa região é que vai ocorrendo essa deposição de colágeno e a divisão celular também dos condrócitos, que vão se organizando, se depositando, para permitir a formação da matriz óssea e, consequentemente, o crescimento desse osso. Então, a camada de osteoblastos que fica na parte inferior, ela vai participar desse processo de calcificação da matriz. Esses osteoblastos vão trabalhar secretando substâncias para que a matriz seja construída. E a partir daí, essa matriz posteriormente será calcificada, o que vai permitir o crescimento desse osso de forma linear. Essa figura, somente para mostrar para vocês que nesse espaço das
epífises, aqui é mais fácil de observarmos um centro de ossificação secundário, que é o espaço onde ficam as células que correspondem à medula óssea. Aqui são as células que têm aquela capacidade hematopoética. Então, a placa epifisária, a cartilagem, a porção da diáfise, ou quando inicia a ossificação, com a deposição de células e de matriz óssea. Essa placa epifisária, eu comentei rapidamente, ela sofre a ação de hormônios, dentre eles os hormônios esteroides. Um exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor essa questão, a criança, quando está em crescimento, tem esse processo bastante acelerado. Mas o crescimento normal do organismo e o estirão do crescimento que ocorre com a puberdade, ele vai cessar após um período de início da fase reprodutiva, ou seja, nas meninas, após o início da menstruação, após ocorrer a menarca, inicia uma secreção maior de estrogênios a cada ciclo. E esse estrogênio, ele vai atuar na região da placa epifisária, fazendo com que se feche essa placa. Ou seja, cresceu após o estirão de crescimento, tem um período aí até 18, 20 anos em que o crescimento é mais lento, mas ainda pode acontecer um pequeno crescimento. E após, então, essa placa epifisária, ela é fechada por ação desses hormônios esteroides. A mesma coisa acontece nos meninos após a puberdade. Então, é por aqui que se avalia a idade óssea das crianças. Quando se suspeita que crianças tenham deficiência de crescimento, uma das primeiras coisas que o pediatra pede, um dos primeiros exames, é o raio-x de punho, que é uma região onde se observa facilmente a presença da placa epifisária. Se a placa epifisária ela está com um tamanho menor do que deveria ser compatível com a idade biológica da criança, é sinal que alguma coisa está faltando para que ocorra esse crescimento, ou que essa placa não possa se fechar enquanto o crescimento não for completado. Então, existe aqui uma ação hormonal bastante importante para o crescimento do osso. Dentre as células que formam o osso, nós temos os osteoblastos e os osteoclastos com uma função muito importante na manutenção da estrutura desses ossos. Os osteoblastos, eles são responsáveis pela deposição óssea. Eles produzem colágeno, enzimas e outras proteínas necessárias para essa matriz. Os osteoclastos, eles são células que especializadas para a reabsorção óssea, ou seja, eles vão diluir a matriz óssea. Eu peço desculpas, eu fechei sem querer a câmera antes. Então, aqui nós temos uma representação mais caricatural desses tipos celulares. Então, o osteoclasto é aquele malvadinho que vai destruir a estrutura da parede. Então, aqui ele está representado que vai destruindo essa parede óssea. O osteoblasto, por outro lado, são aqueles trabalhadores incansáveis que reconstroem a matriz óssea e a parede óssea. E os osteócitos são células já mais diferenciadas que vão secretar diferentes substâncias que são importantes para a manutenção da estrutura dessas paredes ósseas, ou da matriz óssea.
Aqui só uma microfotografia dos osteoblastos, onde vocês observam a maior concentração dessas células na superfície do osso. São células que têm um retículo endoplasmático rugoso e um complexo de Golgi bastante desenvolvidos, porque justamente eles sintetizam e secretam diferentes componentes orgânicos da matriz óssea. De onde vêm essas células? Elas têm células ósseas, elas têm origem diferente. Então, as células mais indiferenciadas, interação de diferentes fatores de diferenciação e se transformar em diferentes tipos de células, como se transformar no tecido adiposo, podem transformarem-se em fibroblastos, em células, outros tipos celulares, como células endoteliais, e uma das diferenciações dessas células mesenquimais é a que vai dar origem aos osteoblastos e, posteriormente, aos osteócitos. Aqui nós temos uma representação dos osteócitos, que são situados nessas lacunas celulares, e aquela representação caricatural mostra o osteócito lá deitadinho no meio da matriz óssea. Os seus prolongamentos formam junções do tipo gap, as gap junctions, apertadas, são junções apertadas, o que permite a comunicação entre as células e a passagem nos canais. São componentes orgânicos da matriz óssea para a manutenção do osso. E os osteoclastos, então, eles derivam de células da medula óssea, localizadas em lacunas, as lacunas de Rausch, e eles apresentam receptores para calcitonina, que é um hormônio, e fator estimulador e receptores para outras substâncias. Com isso, são esses os principais fatores que vão regular a reabsorção óssea. No momento em que a calcitonina é liberada, ela estimula os osteoclastos a diluir a matriz óssea. Aqui está a origem, como eu disse para vocês, as células ósseas elas têm diferentes origens, ou de células mesenquimais, células indiferenciadas da medula óssea, que são, aqui estão representadas as células hematopoéticas, que vão dar origem à linhagem linfocitária, vão dar origem à linhagem de células vermelhas, aos monócitos, macrófagos, e esses monócitos vão dar origem aos osteoclastos. Isso acontece, esse processo de diferenciação, ele acontece pela ação de diferentes fatores, como eu já falei, que vão intervir para que esse tecido tenha as células capazes de produzir as substâncias que ele necessita para manter-se íntegro. Os osteoclastos, só falando um pouquinho da estrutura deles, eles são estruturas multinucleadas com a função de destruir o tecido ósseo. Então, eles reabsorvem, são as células que promovem a reabsorção óssea para posterior reposição durante até a fase adulta. Então,
Essa reabsorção óssea, ela ocorre, como eu falei rapidamente lá no início dessa nossa conversa, tanto no componente orgânico quanto no inorgânico. O componente inorgânico ele é responsável pela formação de íons a partir da ação da anidrase carbônica, que vai formar ácido carbônico intracelular, e este ácido carbônico ele vai então se dissociar em íons hidrogênio e bicarbonato. Os íons hidrogênios liberados aqui pela ação da anidrase carbônica, eles vão reduzir o pH da matriz óssea, dissolvendo essa matriz. E os minerais são liberados, então, nos capilares vizinhos, aquilo que eu mostrei para vocês lá no início da aula. Quanto ao componente orgânico, existe a ação de diferentes hidrolases lisossômicas e da enzima colagenase para a degradação da matriz óssea. Então, o pH baixo facilita a dissolução dessa matriz e, no momento em que essa matriz está descalcificada, ela é, então, endocitada e quebrada ou digerida pelos osteoclastos. E os aminoácidos monossacarídeos, disacarídeos e outros elementos são liberados nos capilares vizinhos. Aqui só uma representação, então, do osteoclasto, mostrando essa reação aqui da anidrase carbônica e a liberação do bicarbonato para o capilar. O íon hidrogênio ele permanece aqui, fazendo com que reduza o pH da matriz e permita essa dissolução. A partir daqui, então, essa matriz vai sendo processada para liberar os íons. Bom, o que acontece no período de envelhecimento? Tudo que eu falei até aqui para vocês acontece desde o nascimento, desde a formação do esqueleto, lá do bebê, lá do embrião, no período gestacional. O processo vai acelerando durante o crescimento, tem um período inicial, ali até os 2 anos de idade, onde esse crescimento é muito rápido. Depois ele continua, mas de uma forma um pouco mais lenta, até o início da puberdade. Na puberdade, então, ocorre o chamado estirão do crescimento, que é uma ação intensa de diferentes hormônios para que ocorra o crescimento dos ossos e posterior fechamento das epífises, o que vai dar a estrutura final desse indivíduo em termos de estatura. No envelhecimento, assim como todos os organismos do nosso corpo, as células também começam a envelhecer. E nessa figura aqui nós temos a representação da origem das células osteoprogenitoras, aquelas células mesenquimais indiferenciadas, que vão dar origem aos osteoblastos e aos osteócitos. Temos a representação da linhagem de células hematopoéticas, de onde são originários os osteoclastos, e esse ambiente onde existe uma constante remodelação do osso. Só que, com o envelhecimento, começa a ocorrer a ação também de diferentes fatores que vão induzir essas células à senescência. A senescência e posterior apoptose, ou seja, essas células vão começar a morrer. E o número de osteoblastos e a sua capacidade de reposição da matriz óssea
ele vai reduzindo com o tempo. Aqui nós temos nessa imagem a representação de alguns fatores que atuam para que a matriz óssea ela seja mantida e a estrutura do osso seja mantida adequadamente. Por que a massa óssea, então, declina com a idade? Como eu disse para vocês, nós temos a ação de diferentes hormônios, dentre eles a calcitonina, que vai inibir a atividade dos osteoclastos. A calcitonina é um hormônio originado da secreção das células C, localizadas na glândula tireoide, e esse hormônio vai ativar, então, vai inibir a atividade dos osteoclastos, impedindo que a matriz seja degradada. Por outro lado, o PTH, que é o paratormônio produzido pelas paratireoides, ele estimula a atividade dos osteoclastos. E este hormônio vai, então, estimular a atividade osteoclástica, fazendo com que maior quantidade de matriz seja reabsorvida. Durante a fase adulta, existe um equilíbrio de ação entre esses hormônios, assim como de outros fatores. Dentre esses outros fatores, nós podemos citar a atividade física, que vai atuar de uma forma a estimular a reposição da massa óssea, porque durante a atividade física, ou o movimento que seja, a pressão exercida nas articulações, essa pressão ela serve também como um estímulo para a liberação de diferentes fatores que vão estimular fatores de crescimento e chegarão até os osteoblastos, estimulando estas células a repor a matriz óssea que está sendo degradada. Então, por isso da importância da atividade física na idade adulta para prevenir essa perda óssea e principalmente a continuidade dessa atividade durante o período da senescência. Fatores nutricionais também são importantes, como o consumo do cálcio e a sua absorção. Vocês sabem que para absorver o cálcio, nós precisamos da presença da vitamina D nas células do bordão-escova lá no intestino. Então, os níveis séricos de vitamina D ativa e presentes no intestino precisam também estar equilibrados para poder absorver o cálcio necessário para a manutenção da massa óssea. Aqui só um resumo dos hormônios, então, da calcitonina e do PTH. A calcitonina inibindo a ação dos osteoclastos e o PTH estimulando. Essas ações, elas são correguladas também por hormônios esteroides. E aqui nesta imagem, não sei se vocês vão conseguir ver, se eu aumentar eu vou perder um pouco do tamanho da imagem. É só uma representação dos diferentes tipos de células aqui desde a sua origem, que chegarão na formação dos osteoblastos e dos osteoclastos, mas para dar a ideia, aqui é uma representação muito reduzida, muito simplificada, de diferentes fatores que vão estimular a formação dos osteoblastos e que vão estimular a formação dos osteoclastos. E não só a formação, como a sua atividade. Então, e aqui
os osteócitos que vão dar suporte para essa manutenção da matriz óssea. A deficiência ou a desregulação desses fatores, ela vai causar o desequilíbrio e a perda, então, de massa óssea. Um outro fator que ocorre com o envelhecimento é o processo de encurtamento dos telômeros. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas assim, toda célula que se divide, ela leva consigo a carga genética, ou seja, divide e o número de cromossomos vai sendo transportado da célula mãe para a célula, vai sendo replicado, melhor dizendo. Só que, com o passar do tempo, a extremidade desses cromossomos, vocês veem aqui, que é a região chamada de telômeros, depois de tantas divisões, essa região começa a sofrer um processo de encurtamento. E esse encurtamento dos telômeros, ele leva a célula ao processo de senescência. Isso ocorre por alteração na expressão de diferentes genes, por mudanças que vão levar a mudanças morfológicas, a expressão anormal de algumas proteínas ou a apoptose anormal, ou seja, pode levar à indução da morte celular dessas células que repõem a matriz de uma forma mais acentuada. Outros fatores, como danos ao DNA causados por fatores ambientais ou a liberação de espécies ativas de oxigênio que ocorre no processo de estresse oxidativo, assim como processos inflamatórios e a lesão de alguns tecidos, também pode levar a esse processo de encurtamento dos telômeros e posterior indução da senescência celular. Então, as células vão envelhecendo e vão perdendo a sua capacidade de divisão, além de diminuir a sua atividade. Este gráfico, ele está mostrando a massa óssea de indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino. Como é que essa densidade óssea, ela varia ao longo da vida? Então, vocês observem que aqui, no período inicial, nós temos um aumento de massa óssea muito significativo. Aqui, o período mais acentuado de crescimento, entre de 10 até 18, 20 anos. Depois, nós temos um período mais estável da manutenção dessa massa óssea. E observem também que a massa óssea, a quantidade medida por gramas de cálcio, a massa óssea, ela é maior sempre nos homens do que nas mulheres. Esse pico de produção, ou esse pico de massa óssea, ele tende a decrescer com o passar da idade. Então, aqui na idade adulta, todos aqueles fatores que nós falamos, eles vão estar atuando para manter essa massa óssea. No momento em que ocorre nas mulheres a menopausa e os homens também entram no período da andropausa, essa massa óssea começa a declinar, tá? Porque a perda óssea, ela está relacionada com a idade. Então, nas mulheres, vocês observem aqui uma queda, se nós projetarmos aqui o gráfico, a partir dos
45, 50 anos, que normalmente é o período que acontece a menopausa, até os 55 anos, logo após a menopausa, nós temos uma queda brusca de massa óssea. E essa queda, ela vai perdurar até o final da vida. Tá? E esses fatores todos são os responsáveis por esta queda na senescência, como a deficiência de estrogênios, o cálcio, a deficiência de vitamina D, hipogonadismo, no caso dos homens, e diversos outros fatores, como, por exemplo, a imobilidade. Pessoas com idade mais avançada tendem a se movimentar menos, e isso é prejudicial à manutenção da massa óssea. Tá? Com isso, como eu falei para vocês, aquele estímulo dos osteoblastos que repõe a massa óssea, ele cessa, ele vai cessando pela liberação diminuída de fatores internos, mas também, se for associado a isso uma certa imobilidade, nós não temos o estímulo da pressão, o estímulo mecânico nas articulações, que liberam fatores ativadores dos osteoblastos, que vão reconstituir a matriz óssea. E aqui alguns fatores de risco que servem tanto para o sistema muscular quanto para o sistema ósseo durante o período de envelhecimento. Vou aumentar um pouquinho. Dentre